Por favor, nós vamos ler em 3 passagens. Primeiro, nós vamos ler no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Louvado seja Deus, estamos nessa manhã de Santa Ceia, uma manhã especial. Estamos aqui em memória de Cristo, tudo que está aqui está em memória de Jesus. Então toda honra e toda glória e toda reverência seja dada ao Senhor. A primeira passagem, Gênesis 3,15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Agora, Isaías capítulo 9. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 9. Vamos ler o versículo de número 6. Glória a Deus. Isaías 9, versículo 6. Todos encontraram? Diz assim a Bíblia: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. E por último, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Capítulo 1, versículo 23. Todos encontraram? Diz assim a Bíblia Sagrada: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Tome os vossos assentos e vamos meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, é com muito temor e tremor que nós subimos essa tribuna para pregar a palavra do Senhor, num culto tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte, por poder participar desta cerimônia que foi por Deus criada para nós que estamos em comunhão com Deus, em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Se você está aqui nessa manhã, é porque você foi trazido, você foi conduzido pela presença de Deus. Então tem que ter alegria no meio no seu coração. Quando nós olhamos aquela cena daquele filme, A Paixão de Cristo, onde ali um ator interpreta o personagem de Jesus, muitas pessoas acham que aquilo é um exagero. Muitas pessoas acham que não foi tudo aquilo. Só que a minha Bíblia, na minha versão NVI, no texto de 53 de Isaías, diz que Jesus, naquele momento, ele não tinha a figura de um ser humano. Ele foi totalmente retalhado. Ele foi totalmente dilacerado por minha causa e por sua causa. Então tem que ter alegria no nosso coração, irmão. O preço que foi pago para nós estar aqui nessa manhã foi muito alto. Foi muito caro mesmo. Pois bem, nessa manhã eu gostaria de meditar com vocês um pouco sobre a palavra que nós lemos, no capítulo 3 ali de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o texto que antecede esse versículo que nós lemos, fala sobre um casal, Adão e Eva, que habitavam no jardim, um jardim que foi formado por Deus, criado por Deus, para este casal viver naquele lugar. Só que, infelizmente, por consequências oriundas de
de aberturas feitas pelo ser humano em dar razão, em dar voz a outras coisas que não seja a palavra de Deus, a voz do Senhor, este casal, eles são expulsos do jardim. E é interessante que, quando eles são expulsos do jardim, a porta se fecha, a Bíblia diz que anjos são colocados ali em volta para guardar o jardim, para que eles não pudessem pregar. Ali tinha um fruto também, que é o fruto da vida, que se comesse não morreriam, segundo o texto sagrado diz isso. E eles são expulsos do jardim. E como consequência dessa expulsão, há um rompimento de algo muito especial que havia naquele jardim, que era o relacionamento de Deus para com a sua criatura. Do eterno para aquele que era para ser eterno, mas agora seria um ser totalmente limitado. Eles são expulsos. Então há necessidade agora de Deus colocar em prática um plano que já fora elaborado antes da criação do mundo. Antes de tudo existir, já estava escrito sobre Jesus no rolo. Já estava escrito sobre Jesus o que iria acontecer. E no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, esse plano começa a ser elaborado. Aproximadamente 3.975 anos antes de Cristo, segundo data da Bíblia de ordem cronológica, esse plano é elaborado. E ali o Senhor fala que nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente, que feriria. Algumas versões bem antigas diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, enquanto que essa serpente feriria o calcanhar. Pode-se dizer que nesse ferir o calcanhar seria as coisas que Jesus sofreria pelo que ele pagaria de preço por nós, a sua perseguição por ser ali o enviado, o Messias do Senhor. Mas essa promessa, a primeira promessa bíblica, fala sobre Jesus. O plano que é elaborado por Deus começa a ser colocado em ação. Mais adiante, em Isaías capítulo 9, versículo 6, em 732 anos antes de Cristo, o plano começa a dar mais corpo, começa a se encorpar mais ainda. Todos nós sabemos que o profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que mais fala, que mais cita sobre Jesus. E aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia fala, através do profeta Isaías, que esse Jesus, esse plano, a Bíblia fala que ele teria nome, e o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Isso são adjetivos da pessoa de Jesus que estaria com ele quando ele estivesse caminhando aqui na terra. Porque, meus irmãos, nós entendemos que há necessidade de Jesus, de Deus, elaborar, colocar em prática esse plano, porque o relacionamento que Deus tinha com seus filhos, com a sua criatura, ele foi quebrado. Então, como nós sabemos, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de misericórdia. Deus, pense bem, se você pensar bem comigo, você poderia se aprofundar mais ainda. Não haveria necessidade, meus irmãos, de Deus dar continuidade disso, não. Deus poderia matar Adão e Eva, acabar com aquilo ali, porque ali abriu a porta para o pecado no mundo. Hoje nós comemoramos 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Por causa de Adão, nós comemoramos o Dia do Trabalhador, porque era para todo mundo ficar folgado, sabia disso? Então, você que tem raiva de trabalho, lá no céu você fala com Adão e cutuca ele lá. Ali foi elaborado o Dia do Trabalhador. Ali começa então, o homem para te sustentar teria que derramar suor do seu rosto. Teria agora que pagar o preço para poder comer, para poder viver nessa terra. Pois bem, mas pense bem, não haveria necessidade de Deus nos formar, meu irmão.
poderia acabar com tudo aquilo, porque existiam os anjos. Existiam os anjos para Deus se relacionar. Existiam os anjos para Deus poder se comunicar, para Deus poder estar ali de forma convivendo. Não, mas Deus, Ele ama o ser humano. Deus não é como nós que começamos uma coisa e terminamos, não. Deus, quando Ele começa, meu irmão, Deus, Ele vai até o fim. Mesmo que pareça que esse plano vai dar errado, pareça, entre aspas. Mesmo que pareça que esse plano, o alvo desse plano vai virar as costas para o autor do projeto e falar, não quero saber desse autor aí. Mesmo assim, Ele continua insistindo com a sua criatura, com a humanidade. Deus poderia ter rompido com tudo, mas Deus ainda dá sequência, aleluia. E pense bem, a partir de Gênesis 3,15, a primeira promessa seria ali, indicando a pessoa de Jesus Cristo, que através da mulher nasceria um que pisaria a sua cabeça, esmagaria a sua cabeça. Imagine você, Satanás, a partir desse momento, como que ele ficaria confuso, porque toda vez que uma mulher hebreia tivesse um filho, poderia Satanás pensar, é esse, é esse, é esse, é esse, porque da semente da mulher poderia ser qualquer uma. Satanás, ele não tem o poder da onisciência, que é saber todas as coisas, da onipresença. Satanás não tem esse poder. Então Satanás, a partir desse momento, ele começa a ficar confuso. Ele começa a elaborar, ele começa a estudar as mulheres hebreias. A partir do nascimento, quando nascia um filho homem, ele já se preocupava, será que é esse? Será que é esse que vai pisar a minha cabeça? Será que é esse que esse plano vai ser concretizado? Só que Isaías, depois de no ano 732 a.C., começa a dar forma a esse plano, começa a falar mais, a engrossar mais esse plano, e passados 732 anos, à frente, Jesus nasce. Jesus nasce, como nós dissemos, nós lemos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse plano agora é colocado em ação. E que plano é esse? É o plano de uma nova abertura, de um novo projeto, de uma nova oportunidade para nós podermos agora nos relacionarmos com Deus novamente. Mas você poderia falar agora a seguinte pergunta: mas Deus não falava com o seu povo? Deus não estava com o seu povo? Sim, de forma indireta. Porque a partir do momento em que o casal é expulso do jardim, meu irmão, não era de forma mais direta como era no jardim. Porque Deus descia, Deus andava com Adão e Eva, Deus caminhava com eles na virada do dia. Agora havia a necessidade de um intermediário. Havia agora a necessidade de um sumo sacerdote, de um sacerdote. Agora havia necessidade de um tabernáculo. Agora havia necessidade de oferecer sacrifícios, animais, para que Deus pudesse se manifestar e falar com o seu povo. Não era mais agora Deus descer, conversar pessoalmente, não, havia agora a necessidade desse sacerdote. Esse relacionamento direto foi rompido, mas Deus, graças a Ele, graças à glória do Senhor, esse plano continua em ação. Por mais que esse relacionamento direto foi quebrado, Deus ainda continuava tendo uma ligação com o seu povo, mesmo que de forma intermediária. Porque Deus nunca desistiu da humanidade. Deus nunca desistiu de falar com o seu povo. Deus nunca desistiu, meu irmão, de poder nos ajudar a seguir o caminho que está à nossa frente. O Maciel pregou na quinta-feira aqui, uma dessas formas que o povo queria ter acesso a Deus, estavam cansados do profeta agora ser o intermediário entre Deus e os homens, porque viam que os povos inimigos tinham seus reis, tinham seus líderes. Agora eles cansaram, queriam para si também um rei, como o mundo que tinha, como seus adversários tinham. Samuel fica triste, porque Deus falava com o seu povo.
Deus tinha acesso ao seu povo através de Samuel, só que o povo cansou disso. Infelizmente, nós somos pessoas que cansamos de Deus. Quantas pessoas cansam de Deus facilmente? Como assim, pregador? Cansam de vir para a igreja, cansam de ouvir a palavra de Deus, cansam de louvar, cansam de se ajoelhar, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nós vemos hoje, irmão, uma desconfiguração das vigílias verdadeiras. Estou aqui falando nada de A mais B, não, irmão. Estou falando do que eu vivi, do que eu vivo, e do que eu penso, do meu pensamento. E eu sou livre para isso. Mas antigamente, meus irmãos, as vigílias eram genuínas. Vigília era vigília. Vigília era oração. Vigília era joelho no chão e boca no pó. Tiraram o nome de vigília, camuflaram e colocaram agora o louvorzão. Agora não é mais a vigília, agora é o louvorzão. Agora a palavra, ela tem... Meu irmão, vigília sempre será vigília. Pode nós ou não queremos se adequar, mas a verdadeira vigília, meu irmão, é joelho no chão e boca no pó. Não é ficar andando na igreja porque eu durmo. Meu irmão, é melhor dormir ajoelhado na presença de Deus do que ficar acordado em pé dando lugar para o Satanás, aleluia. Ah, mas eu vou dormir, meu irmão, dorme, pelo menos você vai dormir no colo de Jesus, sentado, ajoelhadinho, bonitinho. Então há uma desconfiguração daquilo que Deus elaborou para nós. Então há necessidade agora de um tabernáculo, para se oferecer o sacrifício, para que Deus se manifeste, e se Deus agradasse do sacrifício do povo, o sacerdote saía de lá e falava, Deus agradou, todo mundo se aliviava, se não, era morte. Passou-se o tabernáculo, agora vem Salomão, inaugura o primeiro templo, feito. Agora Deus se manifesta através do templo feito por Salomão. Deus se manifesta através desse templo, a glória do Senhor é derramada no templo, o povo não pode entrar na casa, porque a casa estava cheia da glória de Deus. O templo foi tomado por uma glória que nenhum homem poderia entrar, porque Deus se agradou. Mas ainda não era o plano genuíno, o plano primordial de Deus que havia lá no jardim. Havia ainda uma barreira, havia uma cortina entre o povo e o santo dos santos. O templo é destruído. Neemias vem aí e ativa ali a reconstrução do templo que foi destruído logo após a invasão dos babilônicos. Mas mesmo assim esse templo é reerguido, e quando nós andamos na história, nós chegamos até Jesus. Jesus veio para mudar, para acabar com essa rotina que já estava ficando como que algo sem graça. O povo já não tinha mais a graça de ver a manifestação da presença de Deus. Meu irmão, se você lê os evangelhos, e quando Jesus ele vem à terra, ele nasce através de Maria, e a Bíblia vai falar de Jesus no seu nascimento. A Bíblia vai falar de Jesus com seus 12 anos, se eu não me engano, que ele é apresentado no templo, e somente depois com 30 anos que ele começa o seu ministério. Diante disso aí não tem mais nada. Mas quando você observa, quando Jesus vem, Jesus encontra um cenário totalmente catastrófico. Jesus encontra o seu povo corrompido. Jesus encontra o templo corrompido. Os sumos sacerdotes corrompidos. Anás e Caifás estavam corrompidos pelo império de Roma. Ali não havia mais a manifestação de Deus. O relacionamento de Deus para com seu povo estava rompido. Já não havia mais a glória de Deus no meio do seu povo. O que havia era guerra. E quando nós lemos, nós encontramos algumas pessoas que se diziam pessoas representantes de Deus, como os fariseus, que eram cegos guiando outros cegos. Eram pessoas que falavam jejuem, mas eles não jejuavam. Orem, mas eles não oravam. Vão para a igreja, mas eles não iam. Santifiquem, mas eles não santificavam.
perdoem, mas eles não perdoavam. Quando Jesus encontra esse cenário, há necessidade do Senhor Jesus reestabelecer o relacionamento que havia lá no jardim. Meu irmão, toda vez que um relacionamento ele é quebrado, meu irmão, as brechas são abertas. Observe bem que no texto de Gênesis estava tudo ok, mas basta somente uma serpente, Satanás, começar a buzinar no ouvido de Eva, as coisas começam a se embaraçar. Meu irmão, presta atenção, quem você está ouvindo, a quem você tem dado ouvido, a quem você tem emprestado seus ouvidos, que tipo de pessoa você tem ouvido? Tem pessoas que são como que Satanás incorporadas. Não vai na igreja não, o pastor não está lá. Não vai na igreja não, quem vai pregar hoje é o fulaninho. Sai daí, Satanás, meu irmão. Fecha a porta na cara de Satanás dessas pessoas. Não interessa quem vai pregar, não interessa quem vai cantar, não interessa quem vai louvar. Meu irmão, interessa que Jesus está na casa. A casa é dele, o povo é dele. É ele que derrama da sua glória. Isso é o que importa. Temos que parar de saudosismo. A igreja ela tem que ser cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Não é o homem, é Jesus. Aleluia. Rai beteve a súria. Então rompeu-se o relacionamento do homem para com Deus de forma direta. As indiretas agora são necessárias, porque Deus ainda não desiste do seu povo. Quando Jesus vem, ele vem para reatar esse relacionamento, só que isso tinha um preço muito caro. Isso custaria a sua própria vida. Meu irmão, todo relacionamento tem preço. Jesus teve que pagar esse preço para ter esse relacionamento de volta conosco de forma direta. No templo, a Bíblia fala que no templo havia cambistas. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas vendiam o sacrifício que era para ser ofertado perante o sumo sacerdote. Já não tinha mais o preço de cultivar, de cuidar do seu sacrifício e oferecer perante a Deus. Agora estava sendo comprado. O milagre estava sendo comprado. O acesso a Deus agora poderia ir lá no templo e comprar o sacrifício, o animal, chegava perante o sacerdote e oferecia, e Deus não estava se agradando disso. Era um relacionamento fraco, raso, que não há profundidade, que não há interesse, que não há uma coisa de, como eu falo, não há uma coisa fixa, uma coisa que se mantém. Era uma coisa comprada, era algo superficial. Meus irmãos, a igreja, eu poderia dizer que está quase que nesse mesmo nível. Quantas pessoas querem comprar a sua profecia, pagando o profeta? Vê aí o que Deus tem para mim, vê aí o que Deus tem para mim hoje, profeta. Ei pastor, vê o que Deus tem para mim, ora por mim. Tem pessoas, meu irmão, que vem pedir oração, você já sabe que o interesse dela é de querer que Deus fale com ela, nem que seja alguma coisa, mas que seja uma profecia. Não é um interesse, pastor, irmão, ora por mim, eu preciso a bênção de Deus, eu preciso do cuidado de Deus. O interesse é Deus fala, Deus fala. O interesse é comprar, querer comprar uma palavra, querer comprar uma profecia. Meu irmão, estamos no mesmo nível, porque os relacionamentos estão sendo quebrados para com Deus. Aleluia. Mas Jesus, ele vem para reatar esse relacionamento. Aleluia. Meus irmãos, o povo estava sem direção espiritual. Não tinha um líder espiritual para aquela época. Para você ter noção, muitos deles, do povo de Jesus, esperavam um rei, mas um rei segundo a sua ótica. Um rei que seria segundo os seus caprichos. Um rei que fosse de encontro e lutasse contra Roma, lutasse contra o Império Romano,
para que Israel pudesse novamente se reestabelecer como um reino forte. Só que ali, o problema não era esse, o problema é que o povo estava desviado, o povo estava longe de Deus, a glória de Deus estava longe daquele lugar, havia somente alguns ali que faziam parte de uma forma mais direta com Deus, que no caso era o João Batista, que era a voz do Senhor no deserto, que clamava no deserto, que pregava sobre Jesus no deserto, mas o resto, irmão, estavam corrompidos. Não havia uma direção espiritual. O guia para o povo estavam distantes de Deus. O tempo que era para adoração, agora era para o mercado dos negócios, era para a venda de animais. E Jesus chega naquele lugar, derruba a mesa dos cambistas, todos mundo sabem. Nós precisamos, meus irmãos, nesta manhã reconhecer que se a nossa vida não estiver com um relacionamento ativo perante o Senhor Jesus, você não pode tomar da Santa Ceia. Você não pode tocar nesse pão e nem tocar nesse cálice, porque você está pecando. Você está infligindo o amor de Deus. Observe bem que Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 23, ele faz muitos milagres e maravilhas. Capítulo 4, versículo 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de várias males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Meu irmão, Jesus operava milagres, Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios. Mas sabe como que estava aquela geração mesmo com o estudo? Estava da seguinte forma: Mateus capítulo 11, versículo 16. Assim eles estavam. Jesus disse, capítulo 11, versículo 16 a 19. Jesus diz assim: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio o João Batista que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilhão em beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Meu irmão, a geração da época era uma geração insensível, mesmo Jesus sendo tão real no meio do seu povo. Eles não prescindiram, eles não sentiam a presença de Jesus. Eles estavam insensíveis porque o relacionamento foi quebrado. Eles estavam como que mecanizando. Eles estavam como que mecanizando, forçando a barra para ter um acesso para com Deus. Mas estavam insensíveis. Mesmo com tantos milagres, sinais, prodígios, demônios sendo expulsos, Jesus era acusado de ser chefe de Beelzebu, meus irmãos. A que ponto chegaram? A que ponto nós chegamos? Chamar aquele que expulsa os demônios por chefe de Beelzebu, meu Deus. Chamarem Jesus de maldito, de quererem apedrejar o nosso mestre. Meus irmãos, toda vez que nós não temos relacionamento com Deus, nós caímos no mesmo erro. Nós criticamos Jesus, nós falamos mal de Jesus, nós criticamos a igreja, nós criticamos a liturgia do culto, nós criticamos às vezes a letra do hino. Esse hino é muito antigo, tem que ser uns hinos mais atuais. Isso é a mesma coisa de criticar, chamar de Jesus de tanta coisa. Quando nós somos ligados para com o Senhor, temos relacionamento com Jesus, tudo é bom vindo da parte dele.
Tudo é maravilhoso quando vem da parte do Senhor. Tudo é gostoso quando Jesus, Ele está se manifestando através do seu relacionamento para conosco. Era um povo que rompeu o relacionamento, ou a relação para com Deus no jardim. Mas tem uma notícia boa para nós, meus irmãos. Jesus, Ele vai percorrendo, Jesus, Ele começa o seu ministério. Jesus, agora, Ele é julgado. Jesus, agora, Ele é julgado pelos seus algozes, por pessoas que tinham quebrado o relacionamento com Deus, pessoas que agora estavam com as suas vidas corrompidas pelo pecado. E Jesus agora é levado perante todo o povo, o mestre, aquele que não pecou, aquele que não errou, aquele que não infringiu a lei, aquele que cumpriu a lei, estava sendo acusado, sem direito a advogado, sem direito a poder ter o seu momento de falar. Mas Jesus ficou calado, porque ele sabia que estava pagando o preço da reconciliação, ele estava pagando o preço do nosso relacionamento direto, que voltaria a ser novamente. Jesus é colocado perante os seus inimigos, podemos dizer assim, porque Jesus não era inimigo de ninguém, mas as pessoas se tornaram inimigas de Jesus, por ele fazer o bem, por ele curar os doentes, por ele expulsar os demônios. Vocês sabem muito bem, numa certa ocasião, Jesus expulsa uma legião de demônios de um jovem que estava possuído. E Jesus ordena que aqueles demônios se lançassem naqueles porcos que ali estavam. E logo em seguida os porcos se lançaram no precipício, vários porcos morreram. Os donos dos porcos quiseram matar Jesus, quiseram apedrejar Jesus, porque os porcos morreram e um homem foi salvo, um homem foi liberto, um jovem agora tem a sua liberdade, e agora ele pode ter uma vida feliz. Os porcos valiam mais do que o ser humano. E hoje às vezes nós vemos isso. Os porcos valem mais do que um ser humano. Quantas pessoas dão mais valor no seu carro do que no ser humano? Quantas pessoas, meu irmão, dão mais valor num cachorro do que no ser humano? Um estudo, se eu não me engano, no ano passado, fala sobre a quantidade de valores que se gastaram com cachorros, com os pets. Irmão, é algo de trazer espanto para o nosso coração. O quanto o ser humano não está valendo nada. As pessoas veem uma pessoa na rua e podem ajudar, preferem gastar o seu dinheiro com um animal racional que não tem alma, que tem um espírito, do que gastar o seu dinheiro ajudando uma pessoa que precisa. Isso é uma inversão de valores. É uma inversão de valores. Agora, o animal irracional, o animal agora vale mais do que o ser humano. Pessoas compram comidas que são caríssimas para os seus animais, mas não dão um prato de comida para uma pessoa que precisa de matar a sua fome, que custa muito menos do que 10% do que um saco de ração. A que ponto nós chegamos, meu irmão? Foi uma quebra de relacionamento. O amor foi-se embora, o amor pelas almas, o amor um pelo outro foi-se embora. Mas ainda há esperança, meu irmão. Ainda há esperança para nós nesta manhã de domingo. Ainda há esperança para a igreja do Senhor que tem se desviado do foco, do relacionamento para com Ele. Porque Jesus, Ele é assunto aos céus, mas antes disso Ele tem que passar pela cruz do Calvário. Ele tem que ser moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Meus irmãos, nós vemos Jesus ali agora sendo julgado, condenado, sem ter sido culpado. Mas ali havia um plano que começou há 3.975 anos atrás. Logo após, durante todo esse tempo, o Senhor Deus lá nos céus estava olhando tudo,
sincronizando tudo. Herodes tentou matar, não conseguiu. Faraó tentou destruir, não conseguiu. Davraça, neve, assai. Reis tentaram destruir, não conseguiram. Manavá. Sabe por que não consegue, irmão? Porque quando Deus elabora um plano, ninguém consegue destruir o plano de Deus. Quando Deus ele forma algo para ser concretizado, vai acontecer, custe o que custar, aleluia. No Egito mataram os primogênitos, milhares e milhares de crianças foram lançadas no rio Nilo, vivas, porque o diabo não queria que esse plano fosse à frente, aleluia. Mas Deus preservou uma criança, a filha de Miriam, Brasevia Massu, filho de Miriam. Deus estava com seu plano em ação, aleluia. Por mais que Satanás tente se levantar com a igreja, ele jamais vai conseguir combater a igreja, porque o nosso general é Cristo. O nosso comandante é Jesus, aleluia. Nós seguimos os seus passos, aleluia, aleluia, aleluia. Herodes, sabendo da notícia também, por conta dos reis magos que foram até Jesus, ele também assim faz. Mas Jesus, ele, por ordem do anjo, ele fala para Maria e José: vão para o Egito, vão para o deserto. Fiquem lá até eu mandar vocês voltar. O meu plano vai se cumprir, fiquem tranquilos, eu estou guardando vocês, aleluia. No tempo do Senhor eles voltam, aleluia. A história continua. E agora nós nos deparamos agora perante Jesus. Jesus está sendo perante o povo, seu povo, julgado, condenado. Agora nós sabemos da história. Jesus é arrastado, ele carrega uma cruz de aproximadamente 120 quilos. Ali estavam os nossos pecados. 120 quilos é o quilo do meu pecado, não, meu irmão. Era somente algo simbólico para dizer o quão pesado foi para Jesus carregar o meu, o seu fardo, o meu e o seu pecado, aleluia. Talvez você me disse: 120 quilos eu carregaria. Meu irmão, não estava ali somente 120 quilos, segundo os historiadores, mas estava o pecado de toda a humanidade. E Jesus carregando, aleluia, foi até o fim. Ele sobe, havia cruzes, aleluia. Lá no Gólgota nós vimos aí Jesus é lançado na cruz. Ele é ali crucificado, ele é pendurado. As suas mãos são furadas, os seus pés, meu irmão. Imagina o sofrimento de Jesus, imagina o preço que foi pago para mim. Você está aqui, aleluia, feliz com Jesus, alegre com Jesus, jejuando com Jesus, aleluia. Aquele preço não foi pago para mim, você. Estamos aqui obrigados, está aqui nesta manhã, porque eu sou obreiro, porque eu sou obreira, porque a noite não vai servir a ceia, então vim de manhã, porque eu vou mesmo, irmão. Se eu fosse você, nem tocava nascer desse jeito. É melhor ficar quieto no seu canto, que você vai pecar e vai arrumar problema com Jesus, meu irmão. O preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário, sendo transpassado, moído, esbofeteado, foi por mim, por você, foi para novamente esse relacionamento estar ativo mais uma vez. A Bíblia diz que quando Jesus é levantado naquela cruz, e logo após ele dá o seu último suspiro de vida, a Bíblia diz, em Marcos, diz que o véu do templo ele é rasgado, massa plávia. Lembra da barreira que foi colocada, do relacionamento direto que nós tínhamos, que agora era a cortina que separava, que havia agora a necessidade de um intermediário, do sumo sacerdote, do sacerdote. Lembra? Agora essa barreira está caindo por terra, porque Jesus veio na terra, aleluia. Ele se encarnou no meio dos homens, aleluia. Ele venceu como homem o pecado, ele venceu a serpente como homem. Ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo. Rabatabasávia, Labrasubnevasávia. A profecia, a primeira profecia de Deus na Bíblia Sagrada, em Gênesis 3,15, vai se cumprir depois de 3.975 anos, quando Jesus vence, não Brabassemevia súbia, somente o pecado, mas ali ele está vencendo a serpente, aleluia. Eita glória!
Jesus está esmagando a cabeça da serpente, está dizendo para mim e para você: ei igreja, eu estou rasgando o véu, eu volto a ter relacionamento com você. Shabatabla cantaraia. Ei crente, abre a tua boca. Jesus está aqui nessa noite. Tu não é o íntimo de Jesus. Tu não fala que não é o chegado de Jesus. Quero ver. A gente vê pelas atitudes e não é pela palavra. Qual que é a atitude, pregador? É quando eu adoro com Deus. Porque quando você, manabra sévia, tem intimidade com alguém, você fala com esse alguém, você escuta esse alguém. Alabra suderai. Oh glória! O que parecia ser uma derrota era uma vitória, aleluia, aleluia, aleluia. O que estava frio agora começa a aquecer, aleluia, aleluia. Agora nós temos acesso à sala do trono, meu irmão, aleluia. Não precisa você trazer bode, não precisa você trazer cordeiro, carneiro, galinha, não, meu irmão. Você tem que trazer um coração quebrantado, você tem que trazer uma mente limpa, você tem que trazer uma vida no altar. O véu está aberto, você entra e fala com ele. Sabatabaxaia névia, orabatabacantarabaxávia. Parecia que não se cumpriria a profecia de Deus, aleluia. Parece, meu irmão, parece, aleluia. Está parecendo que essa promessa não vai se cumprir na sua vida. Está parecendo que aquilo que Deus falou não vai se cumprir. Está parecendo, meu irmão, só parece, mas é real. Sabe por que é real? Porque quem falou não mente. Porque quem falou não tosqueneja, não volta atrás, chamar de pai a súbia. Você pode recuar, ele não recua não. Você pode mentir, ele não mente não. Você pode às vezes naufragar, ele não, meu irmão. O abraço de caia. Oh glória. Arabaxanabra súbia. Eu poderia te dizer nessa manhã, bem-vindo. Bem-vindo ao relacionamento direto com Deus. Aleluia. Bem-vindo, irmão, à sala do trono. Aleluia. Bem-vindo à sala do trono. Aleluia. Oh, meu irmão, enquanto Jesus não volta, aleluia, Aramanda vai experimentando o gostinho de poder falar com Ele ao vivo e a cores. Enquanto Jesus não volta e a gente não pode falar com Ele lá no céu de pertinho, vai falando com Ele aqui na terra. Araibatabachúvia. Tentaram frustrar o plano, mas não conseguiram, porque Deus gosta de relacionar-se conosco, aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que ele diz: fala e eu te ouvirei, clama a mim, eu vou te responder, aleluia. Meu irmão, Deus gosta de se relacionar com seu povo, porque senão ele fechava o véu novamente, se mantinha relacionamento somente com os anjos, que são muito melhores do que nós. Mas Deus gosta de você. Já viu uma figurinha que tem no WhatsApp, que você manda uma figurinha, gostei de você? Jesus está falando, eu gosto de você. Eu gosto de falar com você. O problema é que ele não está ouvindo mais sua voz. O problema é que o véu está aberto, mas você não quer entrar lá, porque o pecado não deixa. Aí não tem animal mais. Agora é você e Deus, cara a cara. Ou vai ou racha. Ou você é ou não é. A frescura, a desculpa que era: vou comprar um animal, vou oferecer ao sacerdote, Deus vai receber e eu vou estar feliz com ele. Não, acabou isso aí. Agora é você e ele. Não é você e o pastor, é você e ele. Pastor não te leva para o céu, irmão. Pastor te indica o caminho para o céu. Ele fala: é assim, assado e pronto. Você que decide. O véu está aberto, porque Jesus foi lá e morreu por nós. Depois que matam Jesus, ele desce
para vencer a morte, naquele mesmo instante o véu é aberto. As pessoas ficam espantadas com o fenômeno que acontece no templo, porque agora não era o templo, agora é Deus e nós. Sabe o que isso fala com a gente? Antes de você querer vir cultuar no templo, irmão, cultua você, templo. O segredo da nossa adoração não é aqui dentro dessas paredes, irmão. É você, irmão. Porque você é a igreja de Jesus, irmão. Isso aqui a prefeitura pode falar, vamos lá e destrói aquela igreja, eu não quero saber. Às vezes pode mandar uma bomba e acabar com essas paredes. Com essas paredes podem até acabar, mas comigo e que você, com o templo do Espírito, não pode. Porque só quem destrói o templo é Deus. Não é templo feito por mão, nem por homens, é por Deus, aleluia. Tem muita gente que fala, por que esse povo grita? Por que esse povo se manifesta de forma tão assim que nos assusta, irmão? Quando você tem a presença de Deus, você não consegue ficar quieto. Quando o véu é rasgado e agora eu posso adentrar a sala do trono, eu não consigo ficar como uma múmia parada perante o Santíssimo, perante o Eterno, perante o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque lá tem fogo, arabaçai, lá tem glória, lá tem querubim, tem serafim, bendeia. Oh glória, oh glória. Jesus está te convidando, vem ter relacionamento comigo novamente. Eu já fiz a minha parte, agora faça a sua, aleluia. Para concluir esta palavra, eu quero dizer, como está o seu relacionamento com Jesus? Em que nível de intimidade você está com Jesus? Você já falou com Ele essa semana? Você já trocou uma ideia com Jesus essa semana? Você já colocou o seu corpinho bonitinho que vai ficar nessa terra para ser moído para Ele nessa semana? Você está dentro do propósito que nós estamos em favor de almas, em favor de vidas que, como você, iriam para o inferno, mas agora podem ser salvos. Você está nesse sentido? Em que nível de intimidade você está com Ele, meu irmão? Quantas vezes você tem adentrado a sala do trono, meu irmão? Abraçuderaia. A principal causa, irmão, da quebra de intimidade, de relacionamento, desobediência. Nada mais, nada menos do que isso. Desobediência. Você é obediente a Deus? Você é obediente a Deus? Então, eu vou te ver no culto da escola dominical, porque Deus te pede para você vir para a casa dele na escola dominical. E não só pede, como pede também que você traga os seus filhinhos, que é dele. É dele, não é seu não, querido. É dele. Ele te deu a oportunidade de você cuidar dessas crianças. Como está o seu relacionamento com ele? Não existe relacionamento sem relacionamento. Parece doido, mas não é. Não existe relacionamento sem relacionamento. Porque relacionamento, meu, não tem como ter relacionamento com ególatra, com egocentrismo. Porque o ególatra é aquele que idolatra a si mesmo. Não tem relacionamento. O egocentrismo, o egocêntrico é aquele que é egocêntrico, só pensa em si mesmo. E já no relacionamento não existe só um, existe dois. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando tem um relacionamento, você não é aquela pessoa que se relaciona, não, você relaciona com o outro. E aqui nós estamos falando dele, de Jesus, aleluia. Não vem com essa conversa fiada de que, eu sou crente, eu vou me manter no meu cantinho, que com meu irmão, sai fora, isso é coisa do diabo. Você tem relacionamento com Deus, então você conversa com esse irmão, você conversa com essa irmã, você tem amizade, você tem mutualidade com a igreja que você faz parte. Eu sou meio fechado, é mesmo, você é fechado para o diabo. Se abre para Jesus, irmão. Olha o tanto de amigo que você tem aqui, aleluia. Olha o tanto de pessoa que te ama, que está aqui nessa manhã. Se relaciona com os outros, que você vai ter um relacionamento sadio com Deus. É só eu e Deus. Mentira! Que nós somos irmãos um dos outros. Nós fazemos parte do mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus. Então que conversa fiada é essa?
Vamos ter mais relacionamento com os outros, assim nós podemos dizer que temos relacionamento com Deus. Não vamos colocar um irmão por fora de tudo aquilo que nós estamos fazendo acepção, porque isso é pecado. Oh, meu Pai, que nessa manhã você reveja como está o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Meu irmão, tem coisa que não precisa de revelação, precisa de Bíblia. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Seu coração está alegre? Então seu rosto está formoso da presença de Deus. Você vai participar da Santa Ceia feliz com Jesus, porque o seu relacionamento está ativo com Ele. Foi rompido lá no jardim, mas agora foi reativado com Jesus lá na cruz do Calvário. Meu irmão, não se esbarre nos seus próprios preconceitos, não se esbarre em suas próprias barreiras. Eu não sei orar, eu não sei falar, eu não dou conta de me ajoelhar. Meu irmão, dá conta sim. Mas dá conta sim. Eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no dedo do pé, no dedo da cabeça, no dedo do olho, não sei na onde. É tanto problema, mas se Jesus falar, daqui 5 minutos você vai morrer. Para você ficar vivo, você vai ter que ficar ajoelhado 1 hora, meu irmão. Você vai ficar ajoelhado não só 1 hora, mas mais de 1 hora, porque você quer viver. Então quer dizer, você dá sim, só precisa de uma pressão. E Jesus sabe da pressão. Jesus sabe da pressão, aleluia. E a pressão de Jesus funciona, irmão. Mas funciona bom. Porque Jesus não quer perder o relacionamento com você. Jesus não quer que você somente tome desse cálice e desse pão e continue uma vida banal, uma vida rasa com Deus, uma vida que não tem sentimento com Deus, uma vida que não tem sinergia com Deus. Meu irmão, está na hora de a gente acordar e nos colocar na realidade da vida que nós estamos vivendo. A vida com Jesus não é do jeito que você pensa, é do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele escreveu na Bíblia Sagrada. Aquele que me ama eu amarei, aquele que me honra eu honrarei. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quando a gente ama o mundo, não tem relacionamento com o Pai. Porque quando eu amo o mundo, eu amo as obras do mundo. Eu amo o sistema do mundo e o relacionamento é quebrado. Mas quando eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, eu amo estar com Jesus. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou crente aonde eu trabalho. Eu não tenho vergonha de vestir uma roupa de crente aonde eu trabalho, porque vão falar que eu sou quadrado, cafona. Meu irmão, eu não tenho vergonha, porque eu tenho relacionamento com Ele. Porque Ele te ama. Fique sobre os pés, fique sobre os pés. Labraçu nabra cantarai. Eita, braço da conevaçu da maia. Está na hora de nós fortalecermos esse amor que nós cantamos no começo aqui, irmão. Está na hora de nós sairmos da letra e partirmos para a prática. Mabra sabe a maia. Dizem que ama Jesus, mas de onde é que está o seu amor quando Ele te pede para orar um pouco mais? Arama sábia. E você diz que é um fardo pesado demais, mas eu te dou uma receita nessa noite. Pega o fardo de Jesus, irmão. Esse fardo não é dele não. O dia que você tomar sobre si o fardo que é dele, você vai orar e vai orar, e só se levanta quando Ele falar, cheio da glória de Deus. Eu não consigo jejuar, meu irmão. Uma coisa é saúde, essas coisas. Estou abrindo uma aspas aqui. Você que não pode, pronto, acabou. Agora quem pode. Conversa fiada é essa? Eu não posso, não pode, não. Aí Jesus toca a trombeta, você vai falar, Jesus, me perdoa. Eu podia, só que eu estava mentindo. Você ama Jesus? Eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Eu convivo com ela há 11 anos. Tem coisas que eu já sei dela sem ela falar, porque eu tenho um relacionamento com ela. Eu convivo com ela. Estou debaixo do mesmo teto.
durmo na mesma cama, coparticipamos dos mesmos lutas, das mesmas provas. Então isso traz intimidade. Às vezes você não está ouvindo a voz de Jesus porque você não tem relacionamento com Ele, porque a voz do Senhor, ela é bem sensível. A voz do Espírito Santo, ela é de fácil compreensão quando eu tenho intimidade com Ele. Muitas pessoas estão sendo enganadas, irmão, por vozes que não é de Deus, por um falso relacionamento com Deus. Ah, mas o fulano falou. Ah, mas o ciclano falou. Foi Deus que falou, irmão. Você ouviu, foi a voz de Deus. É por isso que nós precisamos, meu irmão, ter ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é imitador. O diabo, ele imita a voz de Deus. A voz do Senhor foi como a voz do Senhor lá no jardim. Você acha que o diabo apareceu lá como um dragão soltando fogo e falando: come do fruto, come, Eva? Não, o diabo chegou lá com voz mansa: come lá. Tanto é que Eva se confunde. Só que Eva, porque Eva estava quebrando o relacionamento. Meu irmão, tenha percepção da voz de Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você meditasse como que anda o seu relacionamento com Deus. Eu quero te trazer um alerta. Você não é casado com Jesus ainda, você é noivo dele. E quando eu estou noivo de alguém, essa aliança, se eu não vigiar, ela pode ser quebrada por atitudes minhas. O casamento se dará lá no céu. As bodas do cordeiro se dará lá no céu. Ainda estamos noivos de Jesus. E para que esse noivado se mantenha de pé, irmão, tem que ter relacionamento. Para quem você tem se doado, meu irmão? É mais para ele ou é mais para o mundo? Com quem você tem falado mais? Você tem colocado os seus dilemas e problemas? Você tem falado mais com as pessoas que não podem te ajudar? Ou Ele que pode te ajudar? Pense, reflita, pelo amor da sua alma, porque nós precisamos nos relacionar bem com Ele, porque o véu foi rasgado, a sala está aberta, aleluia. Há de se ter reverência para adentrar a sala do tronos, e há de se ter um relacionamento íntimo para com Ele, para ouvir Ele, para falar com Ele. Então eu trago a você nessa manhã à tona como está o seu relacionamento com Deus. Pense, quem é você lá na sua casa? Quem é você longe desta igreja? Quem é você no seu trabalho? Quem é você como você trata a sua esposa ou como você trata o seu esposo? Quem é você como um filho, como filha, como pai, como mãe? Fora daqui, irmão, as cortinas caem. Fora das quatro paredes, as cortinas caem e tudo é colocado à tona. Que nessa manhã o Senhor Jesus venha nos fazer refletir e poder colocar em prática um relacionamento vivo, ativo, fiel e eficaz com Ele, porque o véu foi rasgado e o plano que se estabeleceu no jardim está novamente ativo pela sua misericórdia e por causa da sua graça. Coloque a mão no seu coração e fale: Jesus, sem Ti eu não vivo, sem Ti eu não consigo, eu posso perder tudo, menos a Tua presença. Jesus, não fica longe de mim não, não sai de perto de mim não, me ajuda, Jesus, me ajuda a vencer essa carne, me ajuda a vencer o sistema desse mundo. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia da minha alma, Jesus. Rabadai canteremasso do covassu ne pavassulha. Samanta basta bande plovassu ne bianda que. Oh
Ai, contovassai, ando vastocovanassai. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado por não desistir da Regional Formosa. Obrigado por não desistir da minha vida, da minha família. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Mestre. Louvado seja o teu nome. Aplauda Jesus.